Então, uma boa noite a todo mundo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre emoções, sentimentos e julgamentos. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é isso. O que é uma emoção? Emoção, em linhas gerais, assim, cientificamente falando, são reações que nós temos, muitas vezes involuntárias, mas vamos dizer assim, reações que eu tenho a qualquer estímulo externo. Pode ser muitas vezes positivo ou negativo, tá? Falando assim de uma forma bem bruta, é o tipo de comportamento que eu vou gerar de acordo com as coisas que acontecem à minha volta. Imaginem uma coisa bem animalesca. Pisa no rabo de um cachorro, o que acontece? Então, a gente faz a mesma coisa, não pensem que quando alguém pisa no nosso rabo, a gente também morde. Tá? As emoções estão dentro desses departamentos. E muitas vezes as emoções parecem ser descontroladas. Mas toda a emoção, ela está vinculada, ou toda a reação a uma emoção, ela está vinculada à minha personalidade. Muitas vezes eu tenho a personalidade agressiva, eu tenho a personalidade, sei lá, de atacar, de gritar, que nem o cachorro, se pisar no rabo já estou mordendo. E eu acabo deixando dar vazão a essa emoção de uma forma descontrolada. Então eu poderia dizer assim, tem dois tipos de emoção. A valência, digamos, da emoção. É uma emoção positiva e uma emoção negativa. Quando acontece alguma coisa de muito legal dentro da nossa vida, a gente se emociona de uma forma positiva. É uma emoção natural, também descontrolada. E quando acontece uma coisa negativa na nossa vida, da mesma forma, nós também temos reações descontroladas. Isso considerando uma pessoa que está lá na pedra bruta, que nem está no início do seu processo de crescimento, é uma reação normal. Se eu sou uma pedra bruta e alguém pisa, me dá um chute, me xinga, a tendência é eu atacar também. Só que nós, seres espirituais, em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento, não podemos nos deixar levar por esses impulsos animalescos. Primeiro ponto é eu saber controlar minha emoção. Tá, mas para isso eu tenho que ter um pouquinho de discernimento, de controle, de algumas técnicas que eu tenho que praticar para eu não chegar a morder alguém que está pisando no meu rabo. Às vezes uma pessoa pode pisar sem querer no pé da gente, hoje aconteceu, e nem por isso eu dei uma mordida na pessoa. Na hora que a gente se abraçou, a pessoa pisou no meu pé e eu não mordi ela. Pelo contrário, eu abracei. Então... Tá, então na realidade na vida real a gente tem esse tipo de coisas em tudo quanto é coisa que a gente está trabalhando, tanto no trabalho, no relacionamento, dentro de casa, marido, mulher, parente, crianças e tudo mais. Então, a nossa maturidade emocional ela tem que ser desenvolvida. E de que forma? Em primeiro lugar, controlando esses impulsos. Então, eu não posso dizer que, não, mexeu comigo, eu sou... Dizer que não, a gente é descontrolado. Por quê? Porque a gente não consegue dominar as emoções. Primeiro ponto, no momento em que eu quiser apontar o dedo para alguém, acusar alguém, ó, viu como é ruim apontar o dedo, né? É ruim, né? Eu estou apontando, já a pessoa já se repuxou. Então, antes de eu apontar o dedo, de eu querer julgar, condenar, acusar e tudo mais, eu tenho que entender o que aquela pessoa está passando. Muitas vezes a pessoa pode estar num clima negativo, sei lá, com algum tipo de frustração, algum tipo de dificuldade e tal, e ela já está sendo atacada pela vida, aí basta um estalinho de dedo do lado que ela se assusta e ataca. Então, eu tenho que ter essa complacência de começar a tentar sentir aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro sente também, e respeitar isso. Respeitar as limitações da pessoa, porque ela deve ter seus motivos.
É mais bonito, mais nobre eu procurar essa pessoa e ver o que eu posso ajudar. Porque ela deve ter seus motivos. Muitas vezes é a própria imaturidade emocional que ela não sabe lidar com sentimentos. Então, talvez ela foi uma pessoa mimada, talvez ela foi uma pessoa que foi muito reprimida e daí se tornou sempre nessa questão de eu já estou pronto para brigar, para lutar. Tá? Então, essas coisas elas devem ser controladas dentro. E outra coisa, aquela pessoa que se mostra muito forte, eu sou o cara, né? Pode me bater, pode que eu dou porrada, né? Porque se vier me bater, eu também dou porrada e eu me defendo. Geralmente essa pessoa tem uma fraqueza muito grande. E a gente precisa tentar ser sincero, tentar trazer para fora aquele problema que essa pessoa tem e não fazer, que nem eu falei antes, que condenar e agredir e tal. Isso vale para tudo. Tudo. Seja trabalho, família. A gente tem dificuldades de controlar, sim, as emoções. Porque as emoções acontecem muito rápido. Então, o primeiro ponto é eu tentar assim, eu vou respirar fundo, eu vou primeiro pensar, bom, que tipo de atitude eu tenho que tomar para essa situação e tentar amenizar a situação. Muitas vezes o simples fato de alguém me dar um tapa e eu sentar o tapa de volta vai acabar dando uma briga e a gente não chega a lugar nenhum. Ou mesmo uma discussão. Hoje é muito comum ficar fazendo discussão sobre religião, discussão sobre futebol, discussão sobre política. Porque tu é ignorante, porque... Não sei. Eu entendi o que aquela pessoa quis, qual é o sentimento que passou por ela, o que ela pensou, o que ela reagiu. Eu tenho que procurar entender isso aí primeiro, porque muitas vezes a agressividade acaba só repulsando, não atrai ninguém. Se eu for agressivo, se eu xingar alguém, se eu botar os cachorros nela, o mínimo que eu ganhei a discussão, mas eu perdi um amigo. Então, muitas vezes um amigo vale mais do que uma batalha ganha. Muitas vezes é melhor a gente ficar humilde, ficar quieto e deixar a pessoa chegar a se dar conta, ou então eu vou ajudar ela a encontrar algum caminho, alguma coisa. Tá? Hoje em dia nas redes sociais é muito comum a pessoa, sei lá, aconteceu qualquer coisa, já está acusando, já está dizendo que porque é o, como é que se chama, o cancelamento. A rede social é uma farsa total, né, de emoções e de sentimentos. Eu geralmente quando eu abro um perfil de alguém que me apareceu ali, aí eu vejo, eu sou feliz, a vida é bela, eu amo o mundo e tal. Eu penso assim, tá ali um depressivo. Porque é exatamente o contrário que a gente acaba querendo mostrar. É exatamente o contrário do que a gente é por dentro. E a gente sempre se acha o dono da verdade. Os outros é que estão errados, eu que estou certo. Tá? Eu sei como é que é o mundo, eu sei como é bom o mundo e vou propagar essa minha ideia de que é ótimo, que é bonito, que eu sou feliz, que tudo mais, mas, no entanto, eu tenho milhões de problemas dentro para me resolver. Tem isso também, né? É parecido com aquela do outro, tu ganhou a discussão, mas perdeu o amigo, é a mesma coisa, né? Tu vai ter uma inimizade, tu vai ter uma infelicidade, e até essa coisa de felicidade, isso emana da pessoa, essa frustração, essa baixo astral que acontece na gente, tá? Porque a gente está lá vulnerável a todas as coisas que acontecem no mundo. Se eu ficar me preocupando com cada movimento, cada mosca que passa aqui na frente, cada, sei lá, pessoa que faz algum barulho, eu vou passar a vida inteira me preocupando, me enervando, me atacando com isso. Então, eu tenho que ser mais complacente nesse sentido. Tá? Não adianta. Nós aqui dentro do grupo, por exemplo, a gente tem milhões de personalidades diferentes, não vou dizer milhões, são dezenas de personalidades diferentes.
A Cleonice pode pensar de uma forma, a Nelly pensa de outra forma, e não quer dizer que uma está errada, a outra está certa, e não adianta a gente ficar discutindo. E sim, a gente tem que saber respeitar o limite do outro. Nem todo mundo é obrigado a ser igual a mim. Eu tenho que saber aceitar o diferente. Nem vou dizer o certo ou errado, é o diferente. É o diferente. Porque tem muitas verdades que são propagadas no mundo. Pode ser que a minha verdade é diferente da outra pessoa. Então, tudo isso. E dentro de um relacionamento de casal, então, nem se fala, né? Dentro de um relacionamento de casal, a gente tem que ter flexibilidade, saber entender o problema em si. Muitas vezes a gente está tão esgotado com relação aos problemas do dia a dia que a gente não está preocupado em saber como é que é o sentimento do outro, do nosso parceiro, parceira, do cônjuge. E aí com isso eu estou passando por cima, quem sabe ela também tem os seus grilos e eu não estou dando a devida importância. E num relacionamento de casal realmente tem que ser questionado não, tem que ser controlado exatamente, achado o ponto de equilíbrio, isso é importantíssimo. Exato. E outra, a impressão assim de que tu tem obrigação de fazer do jeito que eu quero. Por quê? Eu tenho obrigação de tentar me conciliar contigo. Tá? Na palestra que a gente falou antes sobre o amor e o próprio relacionamento em si, o amor e a solidão, foi o tema da palestra, a gente falou que eu tenho que desenvolver, tipo assim, eu tenho que avaliar e valorizar as virtudes da pessoa que é minha parceira. Então, eu tenho que fazer isso conscientemente. Não adianta simplesmente, ela teve uma atitude legal comigo e eu abracei, agradeci e tudo mais. Eu tenho que desenvolver essa possibilidade. De repente, fazer algum tipo de agrado. Eu sei que a pessoa gosta de tal coisa, eu vou fazer um agrado para essa pessoa. Isso é uma renovação consciente da relação, de deixar a relação cada vez mais quente, cada vez mais harmônica. Harmonia é a palavra de ordem disso aí. O que acontece? O meu egoísmo faz com que eu sinta somente o que se passa dentro do meu coração. Eu acabo não dando importância para aqueles que estão à minha volta. E eu vou pelo meu sentimento e não pelo da outra pessoa. Vocês conseguem sentir o que a pessoa do lado de vocês sente? Estou perguntando agora. Mas, tipo assim, quando vocês têm um relacionamento, um contato com essa pessoa, tem que saber sentir o que ela consegue. Tá, então eu vou propor um exercício para vocês. Dão a mão da pessoa que está do seu lado. De 2 em 2. Cada 2 dá a mão. Cada 2, um dá a mão para o outro. Só 2 aqui. Acha alguém lá atrás. Não é corrente. Não é corrente. É só 2, daí depois outras 2, dali tem uma. Tá, mas vocês estão em número ímpar. Tá, tenta. É só 2 pessoas com a mão conectada. Tá certo? Tá certo. A preta vem junto também. Dá a mão para quem faltou ali. Só 2 em 2. Tá. Prestem bem atenção no que eu vou perguntar. Vocês estão sentindo a mão do seu colega? São tudo mentiroso. Vocês estão sentindo a sua mão tocando nela e não a mão da colega. Está sentindo a tua mão. Nos teus sentidos, porque alguém outro está apertando a tua mão. Então tu sente o teu sentido e não o do outro. Mas e a temperatura da mão da colega? Mas é através do teu sentido. Do teu sentido, do teu tato, que tu está sentindo aquela pessoa. Tu não está sentindo o que está dentro do coração dela. Entenderam? Podem desfazer.
Então, na realidade, o nosso objetivo como seres espirituais em desenvolvimento é não deixar que os sentidos materiais tomem conta das nossas emoções, e sim fazer com que o nosso coração... mas eu senti energia e tal. Já é um ponto melhor. Tá? Mas não é a primeira reação. A primeira reação que eu estou sentindo é na minha mão. Né? Essa é a verdade. Ou seja, o meu sentimento eu estou sentindo eu. E tudo é o ego, é eu sou o centro do mundo. Depois é que eu vou ter que aprender que aquele outro lá também tem uma alma. Ele também tem sentimento, ele também tem um coração. Então, é importante eu trabalhar esses aspectos. Tá? Quanto à questão do ego, o ego sempre é o nosso maior inimigo. Tá? Porque eu sempre acho que eu é que sou o cara e os outros estão ali para me admirar. Não é assim que o ego funciona? Aí tem a situação oposta. Eu posso achar que eu sou muito inferior aos outros. Tá? Aí eu vou me encolher todo, porque eu sou muito inferior, porque eu não sei me manifestar, eu não sei me defender, eu não sei reagir, aí eu torno um saco de pancada. E aí entra para outra palestra que a gente teve aqui, de carregar o fardo dos outros. Aí se eu me encolho demais e sou humilde, não é humilde, eu sou medíocre quase, que humildade não é isso. Tá? Eu acabo me submetendo às pressões externas e viro escravo delas. Esse é o segundo ponto que é perigoso. O ego também é perigoso, mas esse extrema humildade também é perigosa. Então isso também tem que estar sendo colocado na balança, porque a gente acaba sucumbindo à realidade. Eu tenho dúvidas se será que eu sou capaz de fazer, será que eu não sou capaz de fazer. Quando a gente começa a fazer, tipo, Reiki 1, por exemplo, a gente começou na primeira semana. Mas será que eu vou ser capaz de fazer? Será que eu vou ser capaz de ajudar essa pessoa? Será que eu vou conseguir passar energia para essa pessoa? É uma das primeiras dúvidas que a gente tem. Então, aos poucos, a gente tem que ter segurança daquilo que faz, procurar achar o bom caminho. O que é o bom caminho? O bom caminho é aquele que está dentro da minha programação, lá do tempo que eu fui concebido, que eu sei qual é os caminhos que eu vou saber, né? No caso, qual é os caminhos que eu tenho que percorrer. E eu estando dentro dessa linha de trabalho, é muito fácil de eu conseguir achar o caminho. Eu tenho que ter capacidade de me adaptar a novas situações, novos conceitos, novas atitudes, porque senão eu vou ficar parado. E se eu ficar parado, eu não estou evoluindo, pelo contrário, eu estou regredindo. Existe um filósofo, Heráclito, o nome do cara, ele sempre dizia que, na realidade, na vida nós apenas vamos vir a ser. Ou seja, aquilo que eu sou hoje, amanhã eu já sou diferente, eu já estou evoluindo. Então eu sempre vou vir a ser uma nova pessoa. Por exemplo, se tu entrar num rio, aí aquele rio, semana que vem, já não é mais o mesmo, porque a água que está correndo por ele é outra. Na nossa vida também tem que ser assim. O sangue que brota, a energia que brota em nós, ela já é uma energia renovada. Então a gente tem que estar sempre nesse processo de evolução. Porque muitas vezes a dificuldade nossa, tanto de relacionamento quanto de tomada de atitudes, vem do problema de eu não tomar atitude. Você se lembra que antes, lá no início, eu falei, questão, tem que tomar atitude, tem que fazer mudar. Se eu não fizer nenhuma mudança, nada vai mudar, vai ficar tudo exatamente igual. Mas eu estou cheio de problema, eu não posso fazer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu tenho preguinho aquele espetando a bunda, e eu não quero me mexer na cadeira, porque se eu me mexer, dói. Agora, se eu levantar, dói mais. Mas aí, pelo menos, eu me livrei dele. Então, essas emoções, as limitações que eu tenho, é tudo fruto desse tipo de comportamento, de comodismo. Então, eu tenho que romper esse comodismo. Tá? E aí mudar o que for necessário. Eu não sei controlar minha emoção. Aprende. Vai buscar informação.
Aí tem a questão, a informação. Informação é o conhecimento. Então, eu tenho que pegar o conhecimento, seja nos livros, seja em cursos, seja em informações de outras pessoas, e transformar isso em sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é eu saber usar aquilo que eu aprendi para desenvolver a minha vida melhor e ajudar os outros a desenvolverem a sua própria vida. Esse é o sábio. O verdadeiro sábio é aquele que ele não fala demais, ele fala pouco, mas quando abre a boca, ele fala coisa que seja útil. Geralmente, não vou dizer idiota, mas tá, o conceito extremo é o que não sabe nada, ele geralmente fala muito mais do que precisa. Tá? Aí, para isso, eu tenho dois exemplos extremos. O tolo, ele fala demais. E por ele falar demais, ele tem o hábito de apontar o dedo para o outro e rir da cara do outro. Não é assim que funciona? E geralmente o tolo, o idiota, ele ri daquilo que ele é incapaz de fazer. Porque daí ele rindo, ele pensa que ele é superior. E não idiota como ele na realidade é. Aí o sábio é aquele que só vai falar quando é necessário. Não vai ficar falando, cuspindo palavras e tal. Até tem uma passagem do rei Salomão, já ouviram falar do rei Salomão? É um dos maiores mestres da sabedoria na Bíblia, em que ele falou que se um tolo souber calar e ouvir, ele facilmente vai ser confundido com um sábio. Porque justamente o tolo é o que fala demais, e o sábio é o que fala de menos. Então ele é um cara que com poucas palavras ele expressou esse conhecimento. Então, procurem ter humildade naquilo que envolve vocês, mas nunca esqueçam das suas conquistas. Aquilo que realmente vocês sabem a mais do que o outro, valorizem. Porque senão depois vocês vão se encolher e achar que são humildes demais. Quer dizer, humildade ao extremo também faz mal. Então eu tenho que ser humilde, mas eu tenho que saber ser um pouco a mais, tipo assim, valorizar um pouco a mais essa parte do que eu sei, do que eu posso proporcionar para as outras pessoas. O que isso entra dentro do relacionamento? É saber falar as palavras certas na hora certa. É não falar bobagem, porque falando bobagem eu estou gerando um clima estranho dentro do relacionamento. Se a Eulália me olhar de cara feia, eu olho de cara feia para ela também, já está feito o barraco. Né? Não é assim? Exatamente. Então, eu olhar para a cara dela, se ela tiver de cara feia, eu vou dar um sorriso. Aí ela vai, inconscientemente, ela vai dar um sorriso para mim também. Eu estou andando na rua, alguém me cumprimenta dando um sorrisinho. Eu estou com a pessoa aqui do meu lado, que eu meio que, eu sentei do lado por acaso, mas eu nem vou muito com a cara dela. Um sorrisinho, um abraço. Claro, não, aqui dentro de nós isso é inadmissível. Nós temos que saber amar, respeitar e nos dar bem aqui dentro, porque nós somos uma irmandade. Então, aqui não tem como isso acontecer. Mas vamos dizer, lá no mundo lá fora pode vir a acontecer. A melhor arma é essa aí, dá um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Se puder, dar um abraço, um aperto de mão, ou qualquer coisa assim. Oi, daí, como é que tu tá? Porque a pessoa gosta muito que a gente pergunte da vida dela. Então, se interessa um pouquinho. E aí, como é que tu tá? Ah, pois é, porque a vida tá muito ruim. Tenta dar uma mensagem positiva. Porque a vida vai estar rolando lá fora do jeito que é. E não depende de mim ela ser boa ou ser ruim. O que depende é a minha vida ser boa ou ser ruim, de acordo com a minha personalidade. Eu falei lá no início que as emoções são decorrentes da nossa personalidade. Vamos dar uma doutrinada nessa personalidade. Deixar essa personalidade ser um pouco mais complacente e não se mergulhar nas tragédias da vida, nas coisas negativas, porque muitas vezes aquela coisa negativa nem sequer está acontecendo na prática e é eu que estou enxergando
aquilo ali como bicho-papão. Tem uma música do Renato Russo, Será o nome dela. Nos prendemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados imaginando alguma solução para que o egoísmo não destrua nosso coração. É uma poesia do Renato Russo. É uma musiquinha, fala demais. Ou seja, eu digo brincando dentro dos nossos cursos que o bicho-papão existe. Tá? Ele existe. E existe exatamente para aquela pessoa que tem medo do bicho-papão. Porque se vocês forem lá na rua agora, no escuro, desligar todas as luzes e ficarem com medo do bicho-papão, ele vai pegar vocês. Ele vai. Agora, se eu não tenho medo, eu entendo que o bicho-papão é uma figura que foi criada e tal, representando o medo, aí eu não vou ter medo. Transformem isso dentro da vida de vocês também. Eu não posso ter medo da Rosane, porque senão ela vai me atacar. Agora, se eu der um sorriso para ela e procurar compartilhar a minha vida, procurar passar algum sentimento legal, a vida vai mudar. Então, cada um de nós é arquiteto do seu próprio destino. Conforme eu fizer aquilo que eu devo fazer, o que eu estiver agindo vai refletir na minha vida. E o julgamento é o último item do nosso comentário aqui, ele é bem simplesinho. Em primeiro lugar, já ouviram falar, não julgueis para não ser julgado. Esse é um ponto. Segundo ponto, quem é que eu posso julgar? A mim mesmo. Somente a mim mesmo. E ninguém mais. Agora, cada um deverá efetuar o seu próprio julgamento para saber aonde tem que mudar, o que tem que fazer, o que tem que transformar dentro da vida. Porque se não fosse uma transformação completa, eterna, enquanto nós estamos vivos, tá? Mas aí a vida não faz sentido. Por que a gente está aqui então? Eu nasci assim, vou morrer assim, não vou mudar. Vai virar pedra, vai continuar pedra o resto da vida. Não vai sair de pedra para ser um diamante ou alguma coisa mais polida que tenha mais valor. Começa com pedra bruta, vai se lapidando, vai tirando algumas arestas, até que se torna uma coisa, um diamante. O diamante, quando está na natureza, ele é uma pedra de qualquer formato. Aí depois eles vão lapidando, tirando fora aquilo que não interessa. Aí autores que foi indagado, mas como é que tu consegue pegar uma pedra bruta e transformar ela numa obra de arte? Aí ele disse que a obra de arte já estava lá dentro da pedra. Eu só tirei fora o que estava prejudicando. Então façam assim também. Pega uma talhadeira e começa a tirar as lascas que estão estragando o corpo de vocês. Dentro da personalidade, dentro do coração, dentro do meu dia a dia. É só a gente aparar as arestas. E para isso, muitas vezes, é bom a gente olhar no espelho. E o espelho, às vezes, o bicho-papão está lá dentro. Que é a nossa própria imagem. Então, vamos procurar enxergar, ver o que eu tenho que melhorar, ver o que eu tenho que mudar. E tomar atitude, porque sem atitude nada vai acontecer, nada. Tudo depende da minha atitude. Então, a palavra de ordem é vencer nossas paixões, aprender tudo que é necessário para a nossa evolução, não questionar, simplesmente cumprir a obrigação que eu tenho que cumprir e saber aceitar a limitação, ou sei lá, nem a limitação, a diferença dos que estão na nossa volta. Porque eu não sou melhor do que qualquer um de vocês. Nenhum de vocês é melhor do que o outro que está do lado. Porque cada um é uma individualidade, cada um é um processo de desenvolvimento, e a isso a gente tem que saber respeitar. Então cada um busca o seu caminho, cada um trilha o seu caminho, e aí nós vamos conseguir viver em paz e harmonia, tanto aqui dentro, quanto
afora, na nossa família, nosso trabalho, a sociedade em geral, e é isso que está faltando hoje em dia. Não é apontar o dedo no nariz do outro e dizer onde é que estão os defeitos. Ah, porque eu aprendi que eu vou ter que lutar pela espiritualidade. Bom, se tu aprendeu, então tu tem que não apontar o dedo. É a primeira lição que tu não apontar o dedo. Então, eu não estou em condições de julgar ninguém, mas eu posso olhar no espelho e aí julgar aquele cara que está dentro do espelho, lá escondido. E aí fazer alguma coisa para que aquele cara mude. Correto? Então, muito obrigado por terem escutado mais um pouco da palestra.